diferenças significativas entre machine learning e estatística? De fato, as pessoas geralmente associam machine learning com a estatística inferencial, ou seja, uma disciplina que visa compreender a distribuição de probabilidades subjacente de um fenômeno dentro de uma população específica. Por exemplo, podemos inferir o preço de uma residência em função de seu tamanho usando regressão linear, que é um método estatístico usado há mais de 200 anos. Ou podemos usar machine learning para predizer este valor, o que, por sinal, não faria sentido num caso tão simples. Estatísticas inferenciais baseiam-se em suposições. O primeiro passo do método estatístico é realizar uma análise descritiva para identificar a forma da distribuição de nossos dados. Em seguida, escolher um modelo com parâmetros desconhecidos para descrever o processo observado. Correlações e outras ferramentas estatísticas nos ajudam a determinar os valores para os parâmetros desse modelo. Portanto, se suas suposições sobre os dados estiverem erradas, a computação dos parâmetros não fará sentido e seu modelo nunca se ajustará aos seus dados com precisão suficiente. Normalmente realizamos uma análise descritiva para identificar a forma da distribuição de nossos dados, mas não há nenhuma receita para chegar à distribuição ideal. Mas se os dados têm estruturas complexas, com muitas variáveis independentes, os atributos, como geralmente é o caso, não temos uma maneira prática de fazer uma proposta de modelo. Mesmo que consigamos obter insights pelos métodos estatísticos, podem existir padrões escondidos nos dados, invisíveis a olho nu. Em Machine Learning, procuramos justamente descobrir esses padrões. Por exemplo, em 2016, a maioria dos comentaristas profissionais da mídia não viu o aumento do apoio a Donald Trump. Eles também não viram o quão profundamente conflitantes era a visão dos americanos sobre Hillary Clinton. Esses padrões estavam lá para quem soubesse procurá-los, mas estavam além do escopo da análise revelado pela votação tradicional ou pelas ferramentas padrão da ciência política. No entanto, eles provaram ser muito reais no dia da eleição. Os métodos de machine learning têm suas raízes no processo de aprendizagem. Por exemplo, suponha que um médico queira se converter em um corretor de imóveis. No início, ele não terá nenhuma compreensão do mercado imobiliário e de como ele funciona, mas observando os negócios sendo fechados pelos corretores experientes, ele terá uma melhor compreensão do mercado e em breve será capaz de executar boas estimativas para o valor das propriedades. Naturalmente, nós todos temos uma intuição de que quanto menor uma residência, menor é o seu preço, mas isso não significa que uma residência 2 vezes menor custará 2 vezes menos. Nosso corretor médico não recebeu uma fórmula que inclui todos os atributos de uma residência para computar o preço. Ele foi alimentando seu cérebro com muitas observações e construiu um julgamento mais preciso ao longo do tempo. Ele aprendeu. Isso é exatamente o que faz o algoritmo de machine learning. Usando a aprendizagem, conseguimos identificar correlações complicadas em conjuntos de dados para os quais a análise exploratória não permitiu a determinação de um modelo subjacente adequado. Em Machine Learning, não queremos desenvolver uma fórmula explícita para a distribuição de nossos dados. Em vez disso, queremos que o algoritmo descubra o padrão por conta própria diretamente dos dados. Os métodos de aprendizagem nos libertam das suposições associadas à metodologia estatística. É claro que para algumas aplicações do mundo real, regressões e correlações são suficientes. Às vezes, só queremos saber a tendência geral de uma variável contra outra. Nesse caso, uma correlação simples determinará o coeficiente relacionado a essa tendência. Mas e se os dados não puderem ser tratados como um modelo linear, como nesse conjunto? Uma simples regressão não será capaz de resolver uma situação como essa. Em Machine Learning, podemos usar o algoritmo SVM, Support Vector Machine, que mapeia os dados em dimensões mais altas, onde eles se tornam linearmente separáveis, como na figura. Outro exemplo que Machine Learning parece inevitável é quando a relação entre as variáveis independentes e a variável dependente é muito complexa. Digamos que nossos dados têm 4 atributos, x1 a x4,
e a relação subjacente entre y, a variável dependente que queremos prever, e as outras 4 é conforme mostra a figura, em que epsilon é o ruído inerente à maioria dos fenômenos do mundo real. É muito improvável que consigamos chegar a um modelo assim complicado. Talvez uma regressão polinomial possa nos fornecer um modelo preciso o suficiente em relação ao nosso objetivo, mas se procurarmos um erro minimizado, os métodos de aprendizado são a chave. Mas, por outro lado, também não há nenhum método em Machine Learning que irá produzir o modelo subjacente real y.